Olá! Hoje a gente vai mergulhar na história de uma das invenções mais revolucionárias de todas. Uma máquina que, olha, começou do tamanho de uma sala e hoje está no nosso bolso. Esse mês estamos falando sobre as invenções que mudaram o rumo da humanidade. Já falamos sobre o rádio, a TV, o telefone e agora chegou a vez dele, o computador. A máquina que, basicamente, colocou todo o poder de processamento do mundo na ponta dos nossos dedos. Então, o que a gente vai ver hoje? Bom, vamos começar lá atrás, com aqueles computadores gigantescos, sabe? Que ocupavam salas inteiras. Daí, a gente passa pela invenção do microchip, vê a explosão dos PCs e chega até a interface gráfica que todo mundo conhece hoje. É uma jornada e tanto, né? De uma curiosidade de laboratório para algo que a gente não vive sem. Certo. Então vamos começar essa viagem. Para a gente entender de verdade o que foi a revolução do computador pessoal, a gente precisa voltar no tempo. Mas voltar para uma época em que a ideia de um computador pessoal era coisa de ficção científica mesmo. Ninguém imaginava. Olha só, no comecinho, os computadores eram monstros. Os mainframes eram enormes, processavam dados para grandes empresas, governos. Aí surgiram os mini-computadores, tipo o PDP-8. Já era um avanço, hein? Mini mais, do tamanho de uma geladeira. Eram mais interativos, sim, mas ainda caríssimos, totalmente fora do alcance de uma pessoa comum. Coisa de laboratório universitário, de grandes projetos. E se liga nessa, quando falavam um computador de mesa, era quase uma piada. O LGP30, lá de 1956, pesava 360 quilos. Imagina só ter um trambolho desses em casa para fazer a contabilidade. Era impossível de pensar. O problema não era só o preço, era o tamanho mesmo, o peso. Aí veio a grande virada de chave, a invenção do microprocessador. Foi em 1971, uma equipe da Intel, com o Federico Faggin na liderança, conseguiu a proeza de colocar uma CPU inteira num único chip de silício, o Intel 4004. E de repente, pá! O custo despencou, o tamanho diminuiu drasticamente, isso mudou o jogo completamente. E claro, essa inovação não ficou presa no laboratório. Ela caiu direto nas mãos dos entusiastas, dos robistas. O Atari 8800, que era vendido como um kit para montar em casa, foi a faísca que acendeu a fogueira. Ele mostrou que existia um monte de gente, um verdadeiro exército de amadores que estavam doidos para ter um computador, mesmo que isso significasse passar horas soldando pecinhas. Então, a partir dessa faísca do Altair, o fogo se espalhou de verdade. O desafio agora era outro. Como transformar esses brinquedos de robista em ferramentas que qualquer um pudesse e quisesse usar? Essa era a grande questão. Para se ter uma ideia de como a mentalidade era diferente, dá uma olhada nessa citação de um jornal de 1949. A ideia de um computador ajudando com o imposto de renda? Pura especulação. Não há sinal disso até agora, eles disseram. Mal sabiam eles o que estava por vir. E a prova de como as coisas mudaram rápido está aqui. Pouco tempo depois, em 1977, aquela especulação virou realidade. E virou com força, com a chamada Santíssima Trindade. O Apple II, o Commodore PET e o TRS-80. E olha, isso aqui não era mais kit para montar não. Eram máquinas prontas, para tirar da caixa e usar. A revolução tinha, de fato, começado. Sabe, o primeiro contato com o computador é uma coisa que a gente não esquece, né? Queria saber de quem está acompanhando quando foi essa primeira vez. Foi com um desses pioneiros da década de 70? Ou já foi mais pra frente, na era dos clones de PC ou talvez já com a internet bombando? Deixa nos comentários em qual dessas fases do computador foi o primeiro contato. Mas, beleza, os computadores existiam, só que ainda faltava responder a pergunta de $1 milhão. Tá, mas para que eu vou querer um desse em casa? E a resposta veio na forma de uma coisa que a gente chama de Killer App. Sabe o que é? É aquele programa, aquele software tão, mas tão útil que só por causa dele já valia a pena comprar a máquina toda. E para o Apple II, o Killer App se chamava VisiCalc. Foi a primeira planilha eletrônica da história. E isso, nossa, isso mudou tudo. De uma hora para outra, contadores, donos de pequenos negócios, podiam automatizar cálculos que levavam dias. O computador deixou de ser um brinquedo e virou uma ferramenta de negócios essencial. Que revolução, né? Se você também acha, já sabe, curta! Bom, com o sucesso da Apple e de outros, o mercado estava provado. E aí, o gigante adormecido acordou. A IBM decidiu entrar no jogo. E essa entrada ia mudar as regras para sempre, só que talvez não do jeito que a própria IBM imaginava. E então, em 1981, ele chegou, o IBM PC.
E a IBM, para acelerar as coisas, tomou uma decisão que mudou a história. Em vez de fazer tudo dentro de casa, eles usaram uma arquitetura aberta. Pegaram peças de outros fabricantes, o processador era da Intel e o sistema operacional. O sistema operacional era de uma empresinha quase desconhecida na época, chamada Microsoft. Só que essa estratégia de arquitetura aberta foi uma faca de dois gumes. A única parte que a IBM realmente protegia era um software chamado BIOS. E o que as outras empresas, como a Compaq, fizeram? Elas usaram uma técnica genial e legal chamada engenharia reversa de sala limpa. O resultado? Voilá, clones perfeitos, 100% compatíveis com o PC da IBM. E, com isso, o mercado de clones simplesmente explodiu. A IBM, ironicamente, perdeu o controle do padrão que ela mesma criou. Dezenas de empresas começaram a fazer PCs mais baratos, muitas vezes até mais rápidos. E sabe quem vendia o sistema operacional para quase todos eles? Pois é, a Microsoft com o MS-DOS. Que virada de jogo, hein? Você achou essa história boa? Compartilhe! Ok, então a batalha do hardware já tinha um vencedor, o padrão PC. Mas uma nova guerra estava começando. E essa era sobre como a gente ia interagir com as máquinas. Era a luta pela alma do computador, a interface gráfica. Essa ideia de usar janelas, ícones, um mouse, não foi inventada pela Apple ou pela Microsoft, não. A pioneira foi a Xerox, com o computador Alto, lá nos anos 70. A Apple até tentou lançar isso com o Lisa, mas era caro demais, foi um fracasso. Aí, em 1984, veio o Macintosh e acertou na mosca, tornou a interface gráfica fácil e desejável. Demorou um pouco, mas em 1990, a Microsoft finalmente conseguiu levar uma experiência parecida para o mundo dos PCs com o Windows 3.0. E aqui se definiram duas filosofias que brigam até hoje, né? De um lado, a Apple, ecossistema fechadinho, controlando o hardware e o software para garantir uma experiência super integrada. Do outro, a Microsoft, ecossistema aberto, fazendo um software que rodava em máquinas de centenas de fabricantes. O foco era na escolha, na variedade e, claro, em preços mais baixos. E assim, gente, de monstros de 360 quilos e batalhas por quem fazia o melhor sistema, a gente chega nos dias de hoje. Uma época em que o computador deixou de ser um luxo ou uma novidade para se tornar, bem, o centro de praticamente tudo que a gente faz. Parem para pensar um pouco. Hoje, o computador é o nosso escritório, é o nosso cinema, é o nosso estúdio de gravação, a nossa sala de aula, é a nossa janela para o mundo. Ele está em todos os cantos da nossa vida. Aquela pessoa que escreveu aquele artigo em 1949, nossa, ela nem sonhava com isso. No fundo, toda essa jornada foi sobre isso. Diminuir o tamanho da máquina, mas aumentar exponencialmente o seu poder. Foi sobre democratizar uma capacidade que antes era só de governos e de empresas gigantescas. E para continuar acompanhando outras histórias incríveis sobre a tecnologia que molda o nosso mundo, já sabe, né? Se inscreva no canal. E pra gente fechar, fica uma pergunta no ar. Depois de 50 anos de um progresso que parece ficção científica, o que ainda falta? Qual é aquela única coisa que um computador ainda não faz, mas que seria uma mão na roda? Qual seria o próximo grande salto? A gente quer muito saber as ideias de todo mundo. Valeu demais pela companhia e até a próxima!